Senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham em casa ou vão nos acompanhar, da mesma forma quero cumprimentar quem nos acompanha no plenário, os homens e as mulheres que nos acompanham no plenário na tarde de hoje. Primeiro, quero dizer a quem tem acompanhado um pouco da vida de Blumenau, de que por vezes nós, mesmo sem querer, nós acabamos falhando com algumas agendas, vereador Beto, e ontem foi o caso. Eu fui, a partir das 19 horas, convidado a estar na FURB, vereador César Sim, acompanhando a audiência pública promovida pela Comissão da Verdade, e a audiência pública foi tão importante que eu acabei permanecendo nos trabalhos, permanecendo na mesa. Ela começou às 7 horas e terminou quase 10 horas da noite. Quero parabenizar a Derlei, toda a equipe da Comissão da Verdade, e parabenizar especialmente aqueles e aquelas que se dispuseram a estar nesta audiência pública, nos colocando um pouco dos fatos que ocorreram no Brasil, especialmente aí nas últimas 4 ou 5 décadas, principalmente os efeitos nocivos para todos os brasileiros e para o Brasil no mundo das ditaduras militares. E cujos efeitos, dá para se dizer que eles só foram dissipados claramente no Brasil a partir do momento que o governo democrático e popular assumiu esse Brasil, porque senão havia um controle exacerbado sobre a vida das pessoas. Não é, vereador Célio Dias? Vossa Excelência conhece, por exemplo, pessoas e sabe, conviveu com pessoas que sofreram todas as agruras destes, que suportaram-se na condição de maioria dominante no Brasil, deram os golpes no Brasil, desrespeitaram os direitos e a democracia no Brasil e valeram-se desse desrespeito, desta força majoritária para violar os direitos humanos de muitos brasileiros e muitas brasileiras. Por isso eu quero parabenizar os trabalhos da Comissão da Verdade Nacional, da Comissão da Verdade Estadual e agradecer àqueles e aquelas que se dispuseram a dividir conosco, dividir com a história os verdadeiros fatos possíveis de serem declarados que ocorreram neste período. Então, quero fazer esse registro e parabenizar a FURB por ter aberto, o professor Nildo Inácio, a equipe, e a FURB por ter aberto o espaço para a conversa nesta audiência pública que ocorreu ontem à noite. Gostaria de falar mais, o tempo não nos é tão generoso, por isso eu quero, neste momento, ficar nesta fala. No outro momento, eu quero fazer o registro, senhores vereadores, e para quem nos acompanhou, no último dia 19, eu saí da sessão praticamente correndo, e fui a Navegantes, peguei o avião, cheguei na madrugada do dia 20 em Brasília, e na manhã do dia 20 começou em Brasília a 5ª Conferência Nacional das Cidades. Quase 2.700 delegados eleitos no Brasil. A representação de Santa Catarina, os delegados de Santa Catarina eram em número de 54, não puderam todos estar, é verdade, mas tínhamos cerca de 50 delegados eleitos pelo estado de Santa Catarina, eleitos ou nomeados, e eu fiz parte dessa comitiva e fiz parte da comitiva de vereadores do estado de Santa Catarina, que estavam representados dentro da Conferência Nacional das Cidades, em número de 8 dos mais de 100 vereadores do Brasil que tiveram a possibilidade de fazer a contribuição e a discussão da política urbana para o Brasil para os próximos 4 anos, vereador César Sim. A grande escola. E a partir do dia 20 de manhã, 21, 22, 23, 24, muito trabalho. Domingo à tarde, 14 horas, foi quando nós conseguimos dizer assim, encerramos os trabalhos. 14 horas de domingo, para quem foi trabalhar. E olha que eram muitos homens e muitas mulheres que efetivamente foram e participaram e atuaram dentro da Conferência Nacional das Cidades. O que nos traz isso de segurança, senhores? Nos traz essa segurança porque toda a política urbana do Brasil está, a partir de agora, delineada. Para vossas excelências terem conhecimento do caderninho que foi discutido lá,
as 347 propostas que foram enviadas pelos estados a partir dos municípios, todas elas amplamente debatidas, emendadas, corrigidas, aprovadas ou rejeitadas dentro desta discussão. Então, a partir de agora, nós temos definitivamente o Sistema Nacional trabalhado para ser implementado nos próximos 4 anos. Tamanha a importância deste evento, senhores, que a presidenta Dilma, na abertura, digamos, oficial, os trabalhos começaram de manhã, e na abertura feita pela presidenta Dilma, a presidenta Dilma teve a oportunidade de ouvir e falar com todos, e reconhecer o que aconteceu. Para aqueles e aquelas que construíram, eu tive a felicidade, a cidade de Blumenau me deu essa oportunidade, vereador Robinho, me deu a oportunidade de estar na 5. Há 10 anos eu participo. Desde 2013 eu sou representante dos vereadores nas conferências nacionais. E, neste momento, se reconheceu os avanços que nós obtivemos. Eu ouvi agora aqui, por exemplo, o vereador Zeca Bombeiro falando que Blumenau vai receber 30 milhões de recursos para a pavimentação. Recursos do governo federal, via Ministério das Cidades. Quando é que nós ouvíamos isso falar? Se falar em mandar recurso para a pavimentação de rua. Não se ouvia falar. Vinham emendas esporádicas, 500 mil, 1 milhão, para a pavimentação de rua. Não. O Programa Nacional de Pavimentação de Rua, por exemplo, foi um programa elaborado, trabalhado e aprovado pelo Conselho Nacional das Cidades, que autorizou o governo federal a destinar recursos para estas áreas. Nós verificamos, por exemplo, todos os recursos na área de habitação, na área de saneamento, na área de trânsito, transporte e mobilidade. Todas estas matérias são matérias afetas a este Conselho, que é um dos conselhos que hoje é um dos mais atuantes no nosso Brasil. E quero crer, senhores, e sou obrigado, e nós devemos reconhecer aqui, talvez, senhores, dentro das políticas públicas, vereador Marcelo, talvez nós tenhamos alguns conselhos importantes no Brasil. Talvez até pela própria história construída no Brasil, talvez o conselho mais tranquilo, ou melhor, que discuta com maior profundidade as questões no Brasil, que tem mais história no Brasil, é o Conselho Nacional de Saúde. Talvez o Conselho Nacional de Educação também trabalhe nessa lógica. O Conselho Nacional de Assistência Social também trabalha nessa lógica. Mas, dentro das políticas públicas, esses conselhos e o Conselho Nacional das Cidades veio se afirmando, se reafirmando, e a partir de agora, a partir da 5ª Conferência Nacional das Cidades, nós cremos que passamos à condição de política pública de Estado, como são os outros, com legislação própria, com regras próprias, com estabelecimento de condições próprias para o funcionamento. Porque não nasce do nada, não nasceu do nada, assim como os outros conselhos, senhores vereadores, para quem está nos acompanhando, tanto nessas áreas quanto nas outras áreas da política pública. Pode-se falar aqui na segurança, como acontecem as conferências nacionais. Aconteceram em Blumenau, aconteceram na região, aconteceu no estado de Santa Catarina, e nacionalmente os conselheiros, os delegados acabam ratificando estas políticas públicas. Então, fico muito feliz em poder prestar contas, junto com toda a nossa representação do estado de Santa Catarina, toda a nossa representação, que foi muito laboriosa nesses dias lá, e cuja parceria feita com todo o Brasil nos pôde trazer um resultado muito positivo. À medida do possível, nós vamos estar aqui discutindo um pouco mais desses trabalhos. Uma grande escola. Era isso na tarde de hoje.